Então, pessoal, vamos iniciar o nosso curso Queen, A Night at the Opera e vamos iniciar pelo nosso primeiro capítulo, que é contando sobre a questão histórica do disco A Night at the Opera. Quando a gente fala de história, né, a gente divide a história em dois ambientes, um ambiente interno e o ambiente externo, né? O ambiente externo é o que estava acontecendo na Inglaterra no período da gravação do disco, e o ambiente interno é o que a banda, como estava a banda dentro desse período. Então vamos dar uma olhadinha, começando pelo ambiente externo e depois o ambiente interno da banda. O ambiente externo, né? É uma coisa muito interessante que a gente pode analisar é o seguinte, né? Quando o Queen lançou A Night at the Opera no ano de 1975, quando eles foram gravar, né, o disco, eu sempre gosto de frisar o período que eles estavam gravando, né? Porque o período de lançamento pode acontecer alguma coisa ou outra, como já havia acontecido no Queen 2, mas o período de gravação é realmente o que está acontecendo no momento que eles estão gravando, né? Quando a gente fala de 1975, né, a gente vai verificar que assim, o Queen ele estava indo para uma vertente musical completamente diferente do que estava acontecendo com o resto das bandas. Então, quando a gente tinha alguns álbuns de alguns artistas com uma determinada característica, o A Night at the Opera do Queen ele tem uma característica completamente distinta, tá? Então, vamos lá. A Night at the Opera foi gravada em 75 na Inglaterra e no país de Gales. Esse período era bem diferente dos dias de hoje, onde temos uma cultura global. Em 75, a Inglaterra só tinha acesso principalmente às manifestações culturais britânicas e americanas, além de alguns esparsos expoentes, como o nigeriano Fela Kuti e um pouco de música brasileira e latino-americana. Então, nesse período, o que eles ouviam era basicamente era relacionado à música britânica e à música americana, com alguns esparsos de alguns outros artistas que até num período mais adiante se convencionou a chamar de world music, né, música do mundo, mas eram as músicas de outros países fora do eixo Inglaterra e Estados Unidos, né? E aí uma coisa muito interessante para a gente frisar relacionado a isso, né, é que naqueles dias não havia um rock world. Isso é uma frase do Brian May. Nós estávamos expostos a todas as coisas às nossas voltas. Não havia muitos canais de TV nem muitas estações de rádio. Você ficava encharcado de todas as manifestações de arte. Então, assim, os integrantes da banda acabavam absorvendo todas essas manifestações artísticas aí através de outras do cinema, da literatura. E o resultado musical, o resultado literário desses álbuns, né, e principalmente do Queen, ele está muito linkado a essa questão, a essa absorção da cultura da cultura que acontecia naquele período, né? E para a gente verificar um pouquinho a conexão entre o Queen, né, e os outros álbuns que foram lançados em 75, então aqui eu tenho uma listinha de alguns dos álbuns lançados em 75. Eu tenho aqui o Physical Graffiti do Led Zeppelin, o Wish You Were Here do Pink Floyd, o Blood on the Tracks do Bob Dylan, o disco aqui do Bruce Springsteen, Born on the Run, né? Eu tenho aqui também o Black Sabbath com o Sabotage e o Jeff Beck com Blow by Blow. Por que eu estou colocando todos esses discos aqui? Para a gente ver que, por exemplo, A Night at the Opera ele está muito distante desses álbuns aqui. O Queen acabou sendo influenciado por eles mesmos, né? Ele não foi influenciado pelo que estava rolando aí na época, né? Então, por exemplo, se a gente pegar esses discos aqui, são discos com temáticas políticas, temáticas muito fortes, né? E o Queen, ele mudou isso. Ele continuou trabalhando com aquela forma, com a literatura britânica, com as questões da cultura britânica, da cultura americana em si, né?
No final de 75 ocorre um outro fator que viria a afetar para sempre a história da música contemporânea, a formação dos Sex Pistols. Uma outra curiosidade, em 75 é formada uma banda que iria dominar o cenário musical, né, com um expoente chamado Heavy Metal, que era o Iron Maiden, né? O Iron Maiden nos anos 80 acabou se tornando uma banda muito, com uma grande representatividade, ela surgiu em 1975. Alguns fatores políticos sociais, né? Em junho de 75, pouco mais de 2 anos após entrar na comunidade europeia, a Inglaterra realiza um plebiscito para checar a manutenção ou não na mesma comunidade europeia. Isso ocorreu devido a pressões de diversos grupos políticos que achavam que a entrada não era boa, né? A gente vai ver agora nos anos 2000 o que acabou se convencionando chamar de Brexit. Ele já teve uma pequena semente aqui logo em 1975, no ano de gravação do A Night at the Opera. Aqui um ponto interessante, né? Somente no ano passado, 2022, foi revelado que a polícia secreta britânica, o MI5, realizou diversas investigações no período buscando atividades subversivas em redutos adolescentes e juvenis, dentre as quais, né, os caráteres subversivos, né, buscavam homens de caráter efeminados, né. Então aqui a gente vamos seguir aqui um pouquinho as informações de estudantes a respeito dos estudantes de inclinações políticas consideradas subversivas eram por vezes motivos para que continuasse sendo alvo de vigilâncias mais tarde. Assim criavam-se arquivos que acompanhavam membros de movimentos políticos desde a sua adolescência. Então aqui, né, a gente consegue entender um pouquinho como é que era a sociedade inglesa em 1975 e todas as barreiras que o Fred Mercury acabou tendo que encarar em função da sua questão de sexualidade, né? Então aqui a gente já traça um panorama interessante de como era isso, né? O que isso também veio a influenciar na gravação do disco. Aqui nós temos alguns, a gente fala da questão da absorção cultural do Queen, né? Então aqui são alguns filmes de 1975, né? O Tubarão, o One Flew Over the Cuckoo Next do Jack Nicholson, o Nashville, o Barry Lyndon, né? Então alguns dos principais filmes aqui. E aí eu trago aqui para vocês alguns personagens da cultura que influenciaram diretamente o álbum, né? Aqui a capa do filme do Groucho Marx, o A Night at the Opera, que acabou se tornando, né, o título do disco, né? Esse era um filme do cineasta dos irmãos Chico e Groucho Marx, né? Aqui eu tenho o Stanley Kirkby. O Stanley Kirkby era um compositor dos anos 20, que ele compôs uma música chamada I Do Like to Be Beside the Seaside, que influenciou diretamente o Queen com o título da faixa Seaside Rendezvous, que acaba aparecendo no disco, né? Perdão, a música não é I Do Like to Be Beside the Seaside, significa You Can Do a Lot of Things at Seaside. Esse é o nome correto da música. I Do Like to Be Beside the Seaside acaba sendo a música que o Queen assovia no Seven Seas of Rhye do álbum Queen 2. Então vamos lá, vamos ouvir aqui o Stanley Kirkby. Vamos botar aqui um pouquinho só para vocês conhecerem um pouco, né, a influência do Stanley Kirkby na música do Queen. Coffee would wear a sound. Father, mother, all the family travel down to have a little paddle in the sea. Mother takes her stockings up upon the sandy shore and shows a lot of linen that she's never shown before.
You can do a lot of things at the seaside that you can't do in town. Então, essa é uma das influências diretas aí na música, né? Além deles dois aqui, né? Eu trago aqui o George Formby, que foi um grande músico britânico dos anos 60, né? Que acabou ficando muito famoso na música britânica pelo uso desse instrumento aqui, que é o ukulele. O ukulele acabou se tornando uma coqueluche entre os jovens britânicos aí nos anos 60, né? E o George Formby era o cara que acabou sendo uma das maiores expoentes desse instrumento na Inglaterra, né? E o Queen, ele acabou absorvendo muito dessa questão aí do George Formby. A gente vai verificar aí o George Formby na música Good Company do álbum. Então vamos ouvir um pouquinho aqui o George Formby. Now I go cleaning windows to earn an honest bob, or a nosy part. O instrumento ukulele. Now it's a job that just suits me. A window cleaner you would be if you can see what I can see. When I'm cleaning windows, honeymooning couples too, you should see them villain too. You'd be surprised at things they do. When I'm cleaning windows in my... Se a gente ouvir, né, até a característica musical lembra um pouquinho a música Good Company, né? Essa aqui eu vou deixar um pouquinho mais para frente, tá? Isso aqui são cenas do filme Ao Mestre com Carinho, To Serve With Love. Nós vamos ver mais para frente o que isso tem a ver com A Night at the Opera.